filho é autista e tem seletividade alimentar? Então fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar como você pode fazer para que a escola forneça exatamente os alimentos que ele está acostumado a ingerir. Meu nome é Bruna Muniz, eu sou especialista no direito da saúde e no direito dos autistas e esse daqui é o meu canal, onde nós falamos bastante sobre esse assunto. Então, se for interessante para você, já aproveita e se inscreve aqui no canal, curte e também ativa as notificações. Bom, mas vamos lá falar realmente o que importa. Com relação a essa questão da seletividade alimentar, a gente sabe que é muito complicado alinhar tanto as questões da criança especificamente com o que a escola em si fornece. Normalmente, a gente consegue um pouco mais de flexibilidade quando a escola é particular, principalmente porque em muitas escolas é a própria família que encaminha o lanche. Mas nas escolas públicas ou em escolas particulares que fornecem a alimentação, costuma ter um pouco mais de entrave. Mas a questão da alimentação da criança na escola também é um direito, faz parte de toda a rotina escolar. Afinal de contas, quem que aprende com fome, não é mesmo? Então, a escola, ela precisa também se adequar à necessidade específica daquela criança. É claro que cabe também à família levar essa informação, porque a escola não vai adivinhar. Então, eu sempre falo que o ideal é que escola e família trabalhem juntos. A gente não pode, por exemplo, pensar que, não vamos fazer adaptação, ele que se vire. Não funciona dessa forma. Tem gente que pensa que a seletividade alimentar é uma frescura e eu já ouvi gente falando assim, é só deixar sem comer, é só não dar que uma hora ele vai comer. Gente, não. Tem muitos autistas que têm uma seletividade tão restrita que ele não vai comer. Então, a gente precisa fazer essas adaptações. E quais são essas adaptações? Seja na questão do alimento efetivamente, do que vai ser fornecido para aquela criança, o que pode se tentar fazer se a criança, apesar da seletividade, ainda come um pouco mais de coisas, tentar ali dentro do cardápio diário ver o que aquela criança consome, ou se a seletividade alimentar for mais severa, então precisa realmente tomar esse cuidado para que os únicos alimentos que ele come tenham ali disponíveis na escola. O ideal seria efetivamente que a própria escola comprasse esses alimentos, se for uma escola particular, ou que o Estado fornecesse, mas a gente sabe que muitas vezes quando a gente também fica dependendo do Estado, por exemplo, fazer esse fornecimento acaba não dando muito certo. Então, eu acho que cabe também à família tentar falar com a escola para que ela possa mandar o lanche. E eu já vi muitas famílias que falam assim, Bruna, mas olha, eu já tentei, só que a escola fala que não pode, porque daí as outras crianças vão ver que é um lanche diferente, vão querer. É por isso que a escola, ela precisa trabalhar uma série de questões para que ela de fato realize a inclusão, inclusive nessa parte alimentar. Então, se a escola falar para você, olha, mas não posso fazer diferente porque as outras crianças vão querer algo nesse sentido, explique para a escola, o que não pode é o seu filho ficar sem comer. As outras crianças, explicando o porquê a outra precisa comer algo diferente ou que é a única coisa que ela come, muito provavelmente vão entender. E também, se não entenderem, a escola pode, por exemplo, falar com a família, pelo menos para um dia mandar para algum aluno específico que ficou com muita vontade, mas o que não pode é a criança ficar sem comer na escola. Isso não tem como. Então, a adaptação, como eu falei, pode ser feita no próprio alimento ou na forma como esse alimento é oferecido. Seja, por exemplo, da forma como ele é colocado ali no prato ou então na bandeja, ou seja, por exemplo, a questão do horário que ele é fornecido. Muitas crianças, às vezes, que têm já essa questão da seletividade alimentar, ainda fica mais agravado na hora do intervalo, porque o intervalo ele tem uma série de estímulos. Então, são muitas crianças correndo, gritando, brincando, comendo, e daí muitos autistas, como essa situação acabam realmente deixando ele ainda mais introspectivo, não consegue se alimentar. Então, se esse também for o caso da criança, então a escola pode se organizar para liberar ele um pouco antes do recreio ou um pouco depois, para que ele, novamente ressalto, possa se alimentar. A
criança não pode de forma alguma ficar sem alimento. Tem uma história da minha cunhada, que é uma mulher que eu admiro muito e ela é professora, e uma vez ela foi assumir uma turma e falaram assim para ela que uma certa criança não tinha jeito, que ele só atrapalhava. Eu não vou nem contar tantos detalhes assim da história, porque senão o vídeo vai se arrastar por muito tempo, mas basicamente o que com o tempo ela conseguiu descobrir que aquele menino, ele não dava paz na sala de aula porque ele não comia. Ele tinha uma seletividade alimentar muito severa e ele não sabia verbalizar que ele estava com fome. Então, quando essa parte foi resolvida e a muito custo, porque a escola sempre vem aquela questão falando, né, olha, mas tem a questão da nutrição e tudo mais. Se você trabalha em uma escola ou tem uma escola e está assistindo esse vídeo, pense comigo, não tem como a gente pensar em nutrição se aquela criança não está nem comendo. É muito pior para a criança ficar sem comer. No caso da escola da minha cunhada mesmo, era um período integral, das 7 às 4 da tarde. Você imagina ficar todo esse período sem comer. É por isso realmente que ele não dava paz, mas ele não sabia verbalizar a questão da fome. Resumo da história, foi só alinhar a alimentação da criança que ele passou a aproveitar muito mais as aulas e uma criança que já tinha sido dada como perdida no sistema aprendeu tanto a escrever quanto a ler. Algo que ele não sabia, ele já estava por volta ali mais ou menos da 3ª ou 4ª série. Então assim, por isso que essa questão da alimentação, ela é tão importante, ela precisa ser observada. Mas caso, por exemplo, a conversa não adiante, porque isso às vezes acaba acontecendo, às vezes a escola acaba sendo um pouco mais ignorante nessa parte, acaba não aceitando, aí a forma realmente é tentar, por exemplo, fazer uma denúncia no Ministério Público, procurar a Secretaria de Educação ou até mesmo entrar com uma ação judicial para que a escola seja obrigada a realizar as adaptações. Você gostou desse vídeo? Então deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E já aproveita e se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo e ative as notificações. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo foi importante para você e distribui para mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.